Galera, muito boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa aula e a primeira coisa que vamos fazer é uma pendência da semana passada. Uma questãozinha que eu deixei para vocês e vai ser a primeira que eu vou corrigir, tudo bem? Então, vamos lá? Na semana passada, na aula da semana passada, ficou faltando uma única questão, a questão 9, que é uma da ESA. E a questão 9 é essa daqui, ó. Certo? Eu não fiz ela ainda, tá? Então eu não sei qual é o gabarito. Mas ela lembra muito a 8. Por isso que eu coloquei aquela número 8 anterior a ela da EA, porque aquela questão poderia ajudar nessa, tá? Então vamos fazer aqui a leitura e vamos ver como é que se resolve. Em uma turma, a média aritmética das notas é 7,5. Sabe-se que a média aritmética das mulheres é 8 e a dos homens é 6. Então, vamos primeiro organizar? Eu tenho aqui, olha, uma turma. Aonde a média é 7,5. Só que essa turma, ela tem homens e tem mulheres. Então, quando eu olho isoladamente, os homens tem média 6. E as mulheres tem média 8. Bom, antes de continuar a leitura, eu já sei que nessa turma tem mais mulheres do que homens. Sabe por quê? Porque a média dos homens é 6. A média das mulheres é 8. Se por um acaso tivesse a mesma quantidade de homens e mulheres, mesma quantidade, 30, 30, 20, 20, mesma quantidade, a média seria 7, porque é o meio do caminho entre o 6 e o 8. Mas como a média é 7,5, quer dizer que tem mais mulheres na sala. Aí, como as mulheres estão em maior número, elas puxaram a média para o lado delas, tá? Se por um acaso tivesse mais homens, a média ficaria abaixo de 7. Porque os homens em maior quantidade puxariam a média para baixo, tá? Aí a questão fala: o número de mulheres excede o número de homens em 8. Tá vendo? Tem mais mulheres, tem 8 a mais. Quantos alunos tem na sala? Então, vamos começar aqui a brincadeira. Eu vou colocar aqui, olha, que mulher... Não, vou iniciar por homem. Homem tem X alunos. Mulher tem X mais 8, né? Por quê? Porque mulher tem 8 a mais. E a turma é a soma de homem com mulher. Então a turma é 2x mais 8. Até aqui, né? Tranquilo, certo? Agora vamos pensar. Se eu pegar a turma inteira e somar os pontos da turma, não é a mesma coisa que pegar os pontos das mulheres e somar com os pontos dos homens? Não é? Então, olha pra cá. Eu vou começar a corrigir a questão agora. Olha aqui. Pontos da turma é igual a pontos dos homens mais pontos das mulheres. Se eu pegar os pontos dos homens, somar com os pontos das mulheres, eu vou ter os pontos da turma, correto? Bom, como é que eu encontro os pontos da turma? É só pegar a média da turma, que é 7,5, e multiplicar pela quantidade de alunos. 2x mais 8. Isso aqui vai ser a mesma coisa que os pontos dos homens. Como é que eu encontro o ponto dos homens? Pega os 6 pontos e multiplica pelo total de homens. E agora os pontos das mulheres. Pega a média das mulheres e multiplica pelo total de mulheres. Tá aqui. Agora eu tenho uma equação. Qual é a ideia aqui? Lembra que a número 8, eu não lembro mais qual era o enunciado dela. Eu consigo ver aqui. Ah, consigo. A número 8 fala o seguinte, ó. Um teste de matemática foi aplicado em 2 turmas. A primeira com 40 alunos e a segunda com 20 alunos. Se eu por um acaso juntasse as 2 turmas, qual é que seria a média? Aí a média da turma de 40 alunos era 6.
a média da turma de 20 alunos era 7. Como é que eu fiz? Eu peguei o total de pontos da turma 1 e peguei o total de pontos da turma 2. Multipliquei quantidade de alunos vezes a média. Quantidade de alunos vezes a média. Por que essa daqui é parecida? Essa daqui é parecida porque em vez de ter turma A e turma B, eu tenho homens e mulheres, tá? E o total é a junção das duas turmas. É muito parecido, só que aqui eu não tenho o número de homens e o número de mulheres. Eu tenho uma letra, e é a letra que eu uso, tá? Então, vamos fazer aqui a continha aqui. Distributivo aqui. E distributivo aqui. Certo? Total de pontos da turma, 7,5 vezes 2x, que vai dar 15x. 7,5 vezes 8, isso aqui vai dar 60, se eu não fiz conta errada. Igual a 6 vezes x é 6x, 8 vezes x é 8x, e 8 vezes 8, 64. Pronto, agora a gente consegue organizar. 15x, aí tu passa o 6 para o outro lado, passa o 8 para o outro lado, é igual a 64 menos 60. Pronto, acabou. X é igual a 4. Tá feito, x é igual a 4. Eu vou até dar uma arrumadinha aqui. Eu vou jogar pra cá a minha continha. Por quê? Porque agora que eu sei que o x vale 4, olha pra cá. Homem vale 4, mulher vale 12. Então, automaticamente, o total de alunos da turma é 16. E 16, olha, é a letra D, tá certo? E tá resolvida a questão. E é assim que eu faço a questão. Eu peguei o número de alunos e multipliquei pela média da turma. E de novo, não quer dizer que todos os homens tiraram 6, mas como a média é 6, é como se fosse. Não é que todas as mulheres tiraram 8, mas como a média é 8, é como se fosse, tá certo? Então, tá resolvido. Espero que tenha ficado claro aqui a nossa resolução. E era a única coisa... E testando o valor funciona também. Testando o valor funciona também. Você poderia fazer o seguinte, né? Um exemplo. Se a resposta fosse letra C, que é 12, então tu sabe que homem é 2 e mulher é 10, né? Porque mulher é 8 a mais do que homem. Tu sabe que a letra A e a letra B não pode ser. Se tem 8 mulheres a mais, não tem como a turma inteira ter 4 alunos ou 8 alunos. Então, ou era 12, ou era 16, ou era 20. Só tinha essas 3 possibilidades. Aí tu podia ir testando. Funciona também, tá? Funciona também. Vê homem, vê mulher e vê se bate a média, tá? Tudo dá certo. É só ter um pouquinho de paciência que sai, tá certo? Então, acabamos aqui a nossa pendência da semana passada. E agora o tema da nossa aula de hoje, que eu vou apresentar para vocês agora. Ó. A aula de hoje vai ser o nosso primeiro encontro, tá? Para número complexo, certo? Eu separei em 2 encontros. Hoje eu vou pegar a parte mais algébrica, vamos colocar assim, a parte mais de continha mesmo. E na semana que vem eu já vejo a parte de gráfico de número complexo, tá legal? Na ESA caíram poucas questões, mas caíram dos dois tipos. Tanto a parte de gráfico quanto a parte algébrica. Então, uma aula para ver um tipo, uma aula para ver outro tipo, tá certo? E na semana que vem a gente já consegue... Ó, hoje já tem uma da ESA aqui. Na semana que vem vai ter mais uma da ESA. E a gente vai conseguir já ter base para fazer qualquer uma que já caiu na ESA sobre número complexo, tá certo? Então, vamos lá. Para quem... Primeira coisa, número complexo é uma matéria que a galera sai da escola meio deficiente. Porque na grade curricular, número complexo fica no final do curso de ensino médio, tá? E geralmente não dá tempo de falar. Então o aluno sai sem saber o que é número complexo. O que é número complexo? Ah, um número difícil. Não tem nada a ver isso, tá? Número complexo, ele é um conjunto numérico. Assim como racional, real, inteiro, sabe? Irracional, ele é um conjunto, tá? Só que ele é um conjunto bem específico. Aí eu vou explicar pra vocês qual é a definição, como é que ele funciona, trabalhar alguns exercícios e coisas do tipo, tá legal? A ideia é que vocês saiam da aula de hoje sabendo tudo que funciona da parte algébrica de complexo,
tá? A única coisa que vocês vão conseguir fazer é a parte gráfica, mas a parte algébrica hoje a gente aprende. Então, vamos lá. Então, vamos para a definição, certo? Bom, primeira coisinha aqui. Eu vou deixar bem claro aqui pra vocês, principalmente que essa aula tá gravada. E tipo assim, quando a aula é gravada é pior ainda. É porque geralmente a galera, quando vai ensinar número complexo, ensina errado, mas de propósito, tá? Aí, quando eu explico, eu falo que tá errado, mas eu falo que funciona pra poder resolver. E eu tô gravando essa aula, então vai ficar gravado um erro matemático meu. Mas vocês vão entender qual é a ideia. Lembra quando a nossa aula era equação do segundo grau? E quando o delta era maior do que zero, a gente falava, a equação ela tem duas raízes reais. Quando o delta era igual a zero, a equação ela tem duas raízes reais iguais ou uma única raiz real. E quando o delta era menor do que zero, a gente falava que a equação não tinha raiz real. Por quê? Porque o delta ficava dentro de uma raiz quadrada e, por definição, raiz quadrada ela só é definida para valores positivos, tá? Então, ó, raiz de A, vou botar aqui raiz primeiro. A raiz de A, ela só é definida para A maior ou igual a zero, tá? Não existe raiz quadrada de radicando negativo. Por quê? Porque não existe dois números que multiplicados, dois números iguais, que multiplicados se tornem um número negativo, tá? A gente sabe isso daqui. Agora, qual é a definição para número complexo? Número complexo é quando eu preciso criar um outro conjunto para conseguir resolver o tipo de problema, para quando o A é menor do que zero, tá? Para quando o meu A ele é negativo. Então, por definição, número complexo é esse aqui, ó. Tá? O número complexo é o número, é uma extensão dos reais, aonde eu consiga resolver raízes de números negativos, tá certo? Então, o número complexo, ele tem um valor imaginário. O número complexo, ele é um número imaginário. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí você vai e pensa, ué, mas é esquisito, todo número não é imaginário, a gente não fica imaginando os números. Só que os números que não são complexos, eles têm uma aplicação bem palpável, sabe? Número natural é número que eu uso para fazer contagem. Eu posso contar uma cadeira, duas cadeiras, três cadeiras, o número não existe, mas a sua aplicação é bem palpável. Agora, número complexo não, ele é um número onde todo o estudo dele é teórico, tá? Então ele é um número imaginário por conta disso, porque eu não consigo aplicar isso numa situação real, por exemplo. Questões de número complexo são questões puramente abstratas. É do tipo calcule x, resolva x, não tem contexto, não tem textinho, sabe? Não existe um problema que consiga incorporar número complexo, tá? Então, o número complexo, ele precisa de um número imaginário. E o número imaginário é o número i. E esse número i é que tipo de número é? O número i é o número que ao quadrado vira menos 1. Essa daqui é a definição correta do negócio, tá? Deixa eu destacar aqui, porque agora a gente vai fazer a definição errada. Eu vou até indicar que é a divisão, essa daqui, olha, é a divisão, é a definição correta do negócio, tá? Então, o número imaginário i é o número que ao quadrado vira menos 1, tá? Agora, qual é a definição errada disso daqui? Então, eu vou escrever do lado e eu vou indicar para não ter confusão. Olha aqui.
Ó, isso aqui é só para quem é brabo, tá? Como é que funciona? Número complexo, geralmente professores ensinam da seguinte maneira. É a raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Tá? Opa, ou ao contrário, né? Vamos botar aqui ao contrário. O i é igual a raiz quadrada de menos 1, tá certo? Então, essa daqui é a maneira que a galera ensina. Eu já até vi em apostila isso daqui. Esse texto aqui, tá? Aí você vai e pensa, professor, mas não é a mesma coisa que tá aqui, ó? Olha aqui, pega o 2 ao quadrado, joga pro outro lado em forma de raiz. Vai virar raiz de menos 1. Mais ou menos. É porque, por definição, raiz quadrada só existe para número positivo. Então, escrever raiz de menos 1 é errado, por definição, tá? Eu não posso escrever isso daqui. Escrever isso aqui é errado. Mas na prova, ninguém vai cobrar o nosso rigor matemático. A prova quer que a gente resolva o problema. Então, a galera ensina de uma maneira que é mais fácil assimilar, escrevendo errado, escrevendo a raiz quadrada com cara negativo dentro. Então, olha, para poder ficar mais claro, raiz quadrada de menos 1 é i. Raiz quadrada de menos 4, qual seria a raiz quadrada de 4? 2, né? Então a de menos 4 é 2i, tá? Raiz quadrada de menos 25 é 5i, certo? Então o número complexo é aquele número aonde eu tenho um cara que tem uma raiz de número negativo, tá? Então, apareceu uma raiz de número negativo, ele vira um número complexo. Bom, deixa eu pegar aqui mais um quadro. Olha pra cá. Opa. Vamos lá? Olha aqui o exemplo. Imagina que eu tenho isso aqui, ó. X ao quadrado mais 16 igual a 0. Eu quero resolver isso daqui. Eu quero resolver, certo? Isso aqui é uma raiz quadrada. Isso aqui é uma equação no segundo grau. Eu poderia aplicar Bhaskara aqui. Se eu aplicar Bhaskara aqui, o delta vai dar negativo. E eu vou explicar o porquê. X ao quadrado, qualquer coisa elevado ao quadrado, a gente sabe que é positivo. Como é que eu vou pegar um cara positivo, somar com 16 e vai dar 0? Como é que eu pego um cara positivo, somo com outro positivo e vira 0? Não tem como, né? Então, se eu fosse tentar resolver, ficaria assim, ó. Tá vendo? Ficaria isso daqui. Se a questão estiver trabalhando dentro dos números reais, não tem solução, tá? Não tem. Mas se a questão estiver trabalhando dentro dos complexos, a minha resposta é 4i. Se a questão estiver trabalhando com os complexos, a resposta é 4i, tá? Porque o 4i, se eu elevar ele ao quadrado, ele vai virar menos 16, tá? Os complexos são os únicos números que eu elevo ao quadrado e eles ficam negativos, tá? Então, número complexo, ele é da seguinte forma, ó. Ele é da forma A mais BI, tá? Então, o número complexo, ele tem esse formato aqui, aonde esse carinha aqui e esse carinha aqui, olha, o A é a parte real e o BI é a parte imaginária. Certo? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Exemplo de um número complexo. Por exemplo, 3 mais 5i. Aqui é um exemplo. Esse cara aqui é um número complexo, tá?
Tá aqui. Esse aqui é o meu número complexo. E esse número complexo, eu tenho isso aqui como parte imaginária. E esse daqui, olha, como parte real. Certo? Beleza. Mas como que cai em prova isso daqui? Porque na prova não vai cair qual é a parte real, qual é a parte imaginária. Isso aqui é a sua definição, tá? Como é que isso aqui cai em prova? Na prova pode cair as operações, soma, subtração e coisas do tipo, tá legal? Então, primeira definiçãozinha que eu vou colocar aqui, ó, soma. Eu vou falar soma, só que entendam, vale para tudo, para soma e para subtração, porque soma e subtração são operações distintas, são operações inversas, né? Então, olha para cá. Imagina que eu tenho aqui, olha, o número complexo Z1. E esse número complexo aqui, ele é um número, por exemplo, 4 mais 5i. E eu tenho aqui um outro número complexo, que é o Z2. Vou colocar agora uns negativos aqui, né? 2 menos 3i. Certo? Se por um acaso uma questão pedir para vocês quanto que vale Z1 somado com Z2, sabe como é que funciona isso daqui? É bem fácil. Na hora de somar número complexo, você vai somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Só isso, tá? Então, para somar o Z1 com o Z2, você pode pensar separadamente, ó. Olha aqui. Parte real. A parte real vai ficar 4 mais 2, que é 6. E a parte imaginária? A parte imaginária vai ficar 5i menos 3i, que é igual a 2i. Tá vendo? Então, Z1 somado com Z2 vai resultar em 6 mais 2i, tá? Aonde o 6 eu encontrei aqui e o 2i eu encontrei aqui, tá? Então, é isso. Quando a questão pede uma soma de número complexo, eu tô querendo somar a parte real e a parte imaginária de forma individual. Eu nunca vou pegar a parte real e a parte imaginária e misturar uma na outra, sabe? 4 mais 5i não vai virar 9i, por exemplo. Eles são, de fato, elementos diferentes. É como se fosse igual numa equação de segundo grau, que tem o termo que está ao quadrado, o termo que está elevado a x e o termo sozinho. Eu não misturo esses caras. Aqui é a mesma coisa. Vou botar aqui um outro exemplo. E se a questão pedir 3z1 menos z2. 3z1 menos z2. Como é que ficaria isso daqui? Vamos pensar. Parte real. Eu estou fazendo 3 vezes o z1 menos o z2. Então, é 3 vezes a parte real do z1, que é 4, menos a parte real do z2, que é 2. Tá vendo? Então, isso aqui vai dar 12 menos 2, que vai dar 4. Agora, vamos fazer a parte imaginária. Vamos lá? Parte imaginária. 3 vezes a parte imaginária do Z1 menos a parte imaginária do Z2. Então, é 3 vezes a parte imaginária do Z1, que é 5i, menos a parte imaginária do Z2. Cuidado, hein? Tem o menos da expressão e tem o menos do próprio Z, tá? Então, isso aqui, olha, vai dar 15i menos com menos dá mais 3i. Então, isso aqui vai dar 18i. Aí, olha, tá aqui, olha, destacadinho, 18i. Então, aquela continha ali, olha, vai dar simplesmente
10 mais 18i, tá? Então, toda vez que eu estiver fazendo soma e subtração, pensa na parte real e na parte imaginária de forma independente. Se você conseguir fazer isso, você nunca vai se enrolar com um número complexo, tá? Porque olha para esse i, cara, pensa que ele é um x. Pensa que ele é um x. É 4 mais 5x e embaixo 2 menos 3x. Pensa que o i é uma letra igual a um x, que você vai conseguir fazer, tá certo? Então, vou botar aqui no quadro aqui uma questãozinha. Eu quero que vocês tentem fazer. Eu vou marcar, sei lá, 4 minutos, é mais do que o suficiente, para eu poder voltar e corrigir com vocês, tudo bem? Então, questãozinha aqui. Não é para marcar a letra não, tá? Cada letra é uma pergunta diferente, tá certo? Então, tempinho para vocês, podem tentar fazer a questão. Vamos lá? Galera, tempo encerrado, deu 4, 5 minutinhos e eu não troquei a data aqui embaixo ainda, eu vou trocar na próxima questão, tá? Cadê agora meu quadro? Tá? Na próxima eu troco, tá? Data do dia 10 ainda. Isso daqui é uma questão para poder se acostumar com a ideia, tá? Porque isso aqui é uma operação básica com complexo que pode cair na prova, então eu coloquei só para poder vocês treinarem, tá? Então eu vou resolver aqui cada uma individualmente, aí vocês comparam com a de vocês aí, tá? Letra A, que é a mais fácil, Z1 mais Z2, tá? Então o meu Z3 vai ser a soma do Z1 com Z2. Então vamos lá, Z3. Eu vou pegar... Ih, foi mal. Foi mal, foi vacilo meu aqui. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Tá? Perdão. Certo? Então, vamos de novo aqui, tá? Galera, tempo encerrado. O tempo que eu dei aqui agora foi até um pouquinho mais, foi uns 5, 6 minutos. Aqui eu tenho a parte mais básica de operação com complexo, tá? Soma e subtração. Eu vou falar de multiplicação depois. Multiplicação é até mais importante, tá? Só que eu tenho que saber operar, porque acaba que isso aqui está presente em praticamente toda a conta que envolve complexos. Vocês vão ver, quando eu falar de multiplicação, eu vou usar soma e subtração. Então o aluno tem que saber operar esses caras. Isso aqui é a parte básica. Dificilmente cai uma pergunta que é exclusivamente isso, tá? Soma dois complexos. Não tem uma só disso, mas somar complexo está presente dentro de uma questão um pouco maior. Tá legal? Então vamos fazer aqui agora, vamos resolver e comparem com o de vocês, tá certo? Então, letra A. Na letra A, o Z3 é o Z1 mais Z2. Então, o Z3 é a soma dos dois complexos que eu tenho. Então, eu posso fazer direto? Posso, não tem nenhum problema. É só eu somar a parte real do primeiro com a parte real do segundo. Então, olha, 1 mais 3 é 4. Agora, vamos para a parte imaginária. Aqui eu tenho menos i e aqui eu tenho 5i. Se eu somar 5i com menos i, dá 4i. E a letra A está feita, é só isso daqui, tá certo? A letra B eu também vou fazer direto. A letra C eu faço com calma aqui do lado. A letra B está pedindo Z1 menos Z2, tá? Então eu vou pegar a parte real do Z1 e vou subtrair a parte real do Z2. Então a minha conta vai ser 1 menos o 3. 1 menos o 3 dá menos 2. Então, ó, o meu Z3, que ele é Z1 menos Z2, ele será, o meu Z3, 1 menos 3. Agora tem que subtrair a parte imaginária. Menos 1, menos 5. Então eu vou ter menos 1, menos 5, que vai dar menos 6i.
Se tiver com dificuldade, faz separado no cantinho, igual eu fiz o exemplo. A letra C eu vou fazer com calma, tá? Então acompanha aqui agora a letra C. A letra C, ela tá pedindo Z3 é igual a 2 vezes Z2 menos Z1, tá? Então eu vou fazer isso aqui separadamente, para não confundir. Então olha para cá. Parte real. Eu tenho que fazer 2 vezes Z2 menos Z1. Então eu tenho que fazer 2 vezes a parte real do Z2, né? A parte real do Z2 vale 3. Então, olha, 2 vezes 3 menos o Z1, a parte real do Z1, que vale 1. Tá aí, ó, feitinho. Então aqui vai dar 6 menos 1, dá 5. E tá feito. Já resolvi a parte real. Agora eu vou encontrar a parte imaginária. Mesmo esquema, é 2 vezes Z2 menos Z1, tá certo? Então vai ser 2 vezes a parte imaginária do Z2, a parte imaginária do Z2 é 5i, menos a parte imaginária do Z1, e a parte imaginária do Z1 é menos i. Cuidado com os sinais aqui. Então isso aqui vai dar 10i, menos com menos é mais i. 10i mais i, olha, dá 11i. Então, olha, tá feito. Já sei quem é a minha parte real, já sei quem é a minha parte imaginária. Então isso aqui, olha, é 5 mais 11i, tá? Tá feito. Acabamos com o nosso primeiro conceito aqui, tá certo? Tem mais ainda. Vamos para isso aqui agora. Multiplicação, tá? Multiplicação é aonde aparece mais problema por conta de sinal. Não que multiplicação com complexo seja difícil, tá? Mas é porque aqui eu vou usar praticamente por notar. Fala aí. Deixa eu lá ver. Valeu. Deixa eu ver. Não, é o sinal da nossa conta. Cara, por que o chat não faz barulho? Mas valeu, Vinícius. É o sinal da nossa conta. Então, olha só. Eu vou rabiscar aqui. Mas depois eu vou apagar, tá? Não vai ficar assim rabiscado não. Mas olha aqui. E a parte real, que é o que tá aqui, ó, eu resolvi ela separadamente. A questão tá pedindo a letra C. Qual é a letra C? 2 vezes Z2 menos Z1. É o que eu fiz, ó. 2 vezes Z2 menos o Z1. E eu resolvi isso aqui. O sinal vai ser o sinal que vai estar aqui embaixo. Então, se por um acaso essa minha conta desse menos 5 e essa minha conta desse menos 11, o meu Z3 seria menos 5 menos 11i, tá? Então, o sinal que vai estar aqui é o resultado da minha conta, tá? Poderia dar qualquer sinal, tanto positivo quanto negativo. É só fazer a continha certinha, tá? Na parte de multiplicação, vai ter muita conta que envolve sinal. Então, dá pra gente tirar mais um pouquinho de dúvida em cima disso daqui. Tudo bem? Eu vou fazer a parte de multiplicação. Se tiver alguma dúvida, avisa, tá? E vocês estão à vontade de abrir o canal de áudio e falar comigo por voz, tá? Letra A? A letra A, faço, pô. Letra A é tranquilo. A letra A eu faço até aqui, olha. Sem
ninguém atrapalhando. A letra A, ela tá pedindo o Z3, que é igual ao Z1 mais Z2. Eu poderia pensar assim, ó. Quem é o Z1? Quem é o Z1? O Z1 tá aqui em cima. É 1 menos I. Mais o Z2. Quem é o Z2? 3 mais 5I. Eu poderia fazer assim, joga tudo, pô, joga tudo. Aí, nesse ponto, eu organizo. Como assim eu organizo? Olha aqui. Parte real, parte real. Aí eu tenho que juntar esses dois. Parte imaginária, parte imaginária. Aí eu vou ter que juntar esses dois aqui. Aí a minha conta fica assim, olha. Parte real que vale 1, somado com a parte real que vale 3. Dá 4. Parte imaginária que vale menos I, junto com a parte imaginária que vale 5i. 5i menos i dá 4i. Eu poderia fazer assim. Pega o número complexo inteiro, joga lá e depois organiza. Mas o que eu estou falando com você é o seguinte. Eu posso olhar pedaço por pedaço. Eu posso olhar só o real. É 1 e 3. Aí eu somo e vira 4. Aí eu vou olhar só o imaginário, que é menos i e 5i. Aí eu junto, vira 4i. Tá? É só juntar número inteiro com número inteiro, melhor, número real com número real e número imaginário com número imaginário. Tá? É só isso, mais nada. Agora o chat fez barulho, tá? Cara, qualquer dúvida, pode mandar que a gente resolve aqui. Vamos lá? Agora sim. Atenção aqui, hein? Atenção, muita atenção mesmo, tá? Multiplicação. Multiplicação é, de fato, só multiplicar os caras. Só que não é para multiplicar real com real e imaginário com imaginário. Eu tenho que multiplicar o número complexo inteiro, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui, olha, um número complexo que ele vale 2 mais 3i. E eu tenho aqui um segundo número complexo que ele vale, sei lá, 3 mais 5i. Só exemplo, tá? Se por um acaso a questão pedir o Z1 vezes o Z2, o que você tem que fazer? É o Z1 vezes o Z2. É isso que tem que ser feito. E qual é o problema de fazer isso? É porque eu tenho que pegar esse cara, multiplicar com esse cara, multiplicar com esse cara, multiplicar com e esse cara, multiplicar com esse. São 4 continhas. Mas vai por mim. A única que vai encher o saco é essa daqui. Tá? Vocês vão entender o porquê. Então, vamos fazer aqui a continha aqui de multiplicação. 2 vezes 3. Eu tô fazendo esse caminho aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. Agora, 2 vezes 5i. 2 vezes 5 é 10, né? Então é 10i. Agora, vamos pra cá. 3i vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, 3i vezes 3 é 9i. Agora, essa é a parte que dá merda. Então, olha pra cá. Olha com atenção. Agora eu vou multiplicar o 3i com 5i. Isso aqui é 3 vezes i vezes 5 vezes i. São 4 termozinhos aqui. O 3 vezes 5 é mole, é 15. Mas não é para botar 15i. É aqui que mora o perigo. Não é para colocar 15i. Agora é i vezes i. I ao quadrado, a gente já viu isso, a definição. O i é um número complexo que quando eu elevo ele ao quadrado, ele vira menos 1. I ao quadrado vale menos 1. Então isso aqui, olha, dá o 15 negativo, tá? Então essa última multiplicação aqui é onde tem mais erro. 3i vezes 5i dá menos 15. A letra i some, porque quando eu faço i vezes i, vira menos 1, tá?
E agora que eu já fiz essa multiplicação, eu vou agora arrumar essa conta. Como assim arrumar? Assim, ó, número real com número real, eu vou juntar. Número complexo, número imaginário com número imaginário, eu vou juntar. Então, eu vou juntar agora o real com o real. 6 menos 15 dá menos 9. 10i com 9i dá 19i. Escutei o chat, deixa eu dar uma olhada. Pô, cara, Bhaskara, Então, é porque o i, ele é um número, né? Não é x ao quadrado, porque quando eu faço x ao quadrado, eu quero descobrir quem é o x, né? Mas o i, eu não preciso descobrir quem é o i, porque o i eu sei quem ele é, né? O i, ele é um número. Então, i ao quadrado é menos 1. Eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo tópico, tá? Só que isso daqui é a parte que dá mais erro disparado. Não esqueçam que i ao quadrado é menos 1. Isso aqui, olha, é o nosso início. É o nosso início. Quer ver? Ó, o início de tudo. Não é esse. Aqui. O início de tudo. I ao quadrado é menos 1. Tá? O i ao quadrado é menos 1. Essa é a definição. Tá? O i, ele é um número. Por isso que a gente não precisa fazer Bhaskara aqui. Não é muito comum não, tá? Número complexo usar Bhaskara para resolver. Geralmente é o contrário. Você faz Bhaskara e a raiz é complexa, tá? Que eu vou falar disso com vocês também. Mas número complexo, questão de complexo, é só operar isso aqui. Vamos lá? Cadê? Eu perdi a parada? Não, tá aqui, tá certinho, tá? Então, vamos fazer aqui o destaque. Isso daqui tem que estar destacado. E agora eu termino isso daqui. Ah não, acabou. É menos 9 mais 19i. Tá feito. Isso aqui já é a nossa conta final. Ué, que quadradinho isso aqui, cara. Tá aqui. Isso aqui já é a nossa conta final. Não tem mais o que fazer aqui. Tá certo? Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma questãozinha de multiplicação sem erro. Tá aí, ó. Só isso. Tem alternativa. Então, se vocês fizerem alguma coisa muito errada, não vai nem encontrar a alternativa. Eu vou marcar para vocês 4 minutos. Não vou passar mais do que isso daqui, para dar tempo de falar do próximo tópico. Mas tentem fazer, faz com calma e vê se bate algum gabarito, tá? Tem que multiplicar todo mundo do primeiro complexo com todo mundo do segundo complexo, tá certo? Então, tempinho para vocês, 4 minutos, nada além disso. Podem tentar fazer a questão agora. Vamos lá? Tempo encerrado. Foram 4 minutos. Dessa vez não deixei o tempo estourar e nem voltei sem áudio, tá? Até que espero que vocês tenham conseguido fazer a questãozinha, tá? É só uma multiplicação, então vamos fazer com calma aqui. Eu tenho aqui, ó, 4 mais 5i, que multiplica 2 menos 3i, certo? Então, eu tenho aqui, olha, que fazer 4 vezes 2, 4 vezes menos 3i, 5i vezes 2 e 5i vezes menos 3i, tá? Cuidado com o sinal. 4 vezes 2, não tem muito o que fazer, é 8. 4 vezes menos 3i, 4 vezes menos 3 é menos 12. Então é menos 12i. Mole. 5i vezes 2 é mais 10i. E agora, 5i vezes menos 3i. Conselho que eu dou pra vocês, tá? Conselho que eu dou pra vocês. Só façam direto se vocês estiverem muito seguros da conta. Enquanto estiverem aprendendo, faz assim, olha. 5 vezes menos 3 dá menos 15.
E o i vezes i é i ao quadrado. Aí, só na linha de baixo que você resolve isso daqui. Então aqui, olha, vai dar 8. Menos 12 com 10 dá menos 2. E agora sim, o i ao quadrado dá menos 1. Menos 15 vezes menos 1 dá mais 15. Agora tu termina, né? 8 com 15, isso aqui vai dar 23. E agora tu torce para ter uma letra que vale 23 menos 2i. E tem. Tá aqui, ó. Feito, resolvido. Olha lá, tem uma letra B, que é 23 menos 22i. Para quem faz errado a parte imaginária, tá? Tá feito, tá resolvido, tá tudo bonitinho aqui. Deixa eu ver aqui, chat. Pode falar. Tá falando o quê? Só a última parte? Então a gente faz a última parte lá no cantinho, junto com a caveirinha. Vamos lá. É 5i vezes menos 3i, certo? Então, é como se fosse 5 vezes o i vezes o menos 3 vezes o i. São 4 caras sendo multiplicados. Aí o que eu faço? 5 vezes menos 3 dá menos 15. E i vezes i dá i ao quadrado. O que vale i ao quadrado? I ao quadrado vale menos 1. Então isso daqui, olha, é na verdade menos 15 vezes menos 1, que dá 15 positivo. Por isso que deu 15 positivo aqui, olha, no finalzinho. Agora foi ou ainda tá com problema? Conseguiu? Então vamos lá, então a gente continua. Próximo tópico aqui, e é o último tópico da aula, tá? Potência, tá? Então aqui é o tópico mais importante, tá? Então, vamos, deixa eu ver. Não, cara, é potência, não é Jesus, não. Vamos lá, vamos fazer aqui a brincadeira. E vai por mim, essa parte aqui não é tão difícil, não. Vamos ver aqui bonitinho. Primeira coisa, tem uma parte que a galera confunde muito, que é potência de i e potência de complexo, tá? Então, olha pra cá. Para não gerar confusão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Digamos que eu tenho aqui, olha, um z. E esse z é 2 mais 3i. Certo? A questão pode pedir a potência do número complexo. Ou seja, quanto que vale z ao quadrado? Não é para elevar ao quadrado cada um, tá? A gente sabe que o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, z ao quadrado é z vezes o z. Então, vai ser 2 mais 3i vezes 2 mais 3i. Aí você resolve isso daqui e vai chegar no resultado, tá? 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3i é 6i. 3i vezes 2 é 6i. E agora, 3i vezes 3i. De novo, meu conselho. Pega e multiplica o número, tá? 3 vezes 3 é 9. Aí tu bota 9i ao quadrado. Aí aqui embaixo tu pode dar uma arrumadinha, ó. 4 mais 12i. Agora aqui, o i ao quadrado vale menos 1. Então aqui vira menos 9. Então, olha, acabou. 4 menos 9 é menos 5. E tá feito. Então isso aqui é potência de número complexo. Só que uma coisa que também cai em prova, e tipo assim, cai em prova e é muito tranquila, muito fácil, é potência do i.
tá? Então eu vou colocar aqui no cantinho aqui, olha, potência de i. Nesse caso, a única coisa que eu estou elevando é a letra i. Não é um número complexo inteiro, é só o i. Então, olha para cá todo mundo. I elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3, i elevado a 4, i elevado a 5, i elevado a 6, i elevado a 7, tá? Olhem para cá todo mundo aqui. Para a gente entender o que acontece com o i quando eu saio elevando ele a essas coisas aqui. I elevado a 0. A gente aprendeu que qualquer número elevado a 0, o resultado é 1. Então, olha, isso aqui vale 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então tá feito. Agora, i elevado a 1. A gente também aprendeu que qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. I elevado a 1 é o próprio i. I ao quadrado. A gente também já viu aqui pra caramba que, por definição, o i ao quadrado vale menos 1. Agora, a partir daqui, que o aluno fica meio perdido. Então, só acompanhe. I ao cubo. O que é i ao cubo? I ao cubo é como se fosse i vezes i vezes i. Né? É o i 3 vezes. I vezes i dá menos 1. Menos 1 vezes i dá menos i. Agora, i à quarta. O i à quarta é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado, i ao quadrado. Que vai dar i à quarta. O i ao quadrado vale menos 1. O i ao quadrado vale menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. E aqui acontece uma coisa que é o seguinte, ó. A ordem dos resultados, olha pra cá. 1, i, menos 1, menos i. E repete. 1, i, menos 1, menos i. E repete. 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. Então, quando eu pego a letra i, tudo que pode acontecer tá aqui, ó. Tá? Tudo que pode acontecer tá aqui. E a partir daqui, eles vão se repetindo, tá? E isso aqui me ajuda em quê? Eu vou mostrar aonde isso aqui ajuda. Imaginem que uma pergunta peça a vocês: quanto que vale o i elevado a 57? Aí tu vai e pensa, tá maluco que eu vou fazer isso daqui? I elevado a 57, não sou nem retardado de fazer isso daqui. Eu vou calcular, mas eu não preciso calcular isso daqui, porque eu sei que as potências de i ficam se repetindo. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Elas vão caminhando de 4 em 4. Então, olha o que tu faz. Tu vai pegar o 57 e vai dividir para 4. Só isso. 5 dividido para 4 dá 1. E vai sobrar 1. 17 dividido para 4 dá 4 e sobra 1. Tá vendo aqui o resto? É ele que é importante. Porque se o resto vale 1, significa que o i elevado a 57 tem o mesmo valor do i elevado a 1. Por quê? Porque o 57 ele é 57 sequências de i. Só que as sequências de i ficam se repetindo de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 18, 20, elas ficam se repetindo de 4 em 4, tá? Se elas ficam se repetindo de 4 em 4, o que a gente faz?
a gente vê o resto. O resto é 1, né? Então, a gente sabe... Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Se o resto é 1, significa que esse expoente aqui, olha, esse expoente aqui, quando eu divido para 4, deixa o resto 1. Então, ele vai ser equivalente a esse que está aqui, ó. Tá vendo? Então, o valor do i elevado a 57 é o mesmo valor do i elevado a 1. Que é i. Por que que isso acontece? Porque acontece isso daqui, olha. Olha, i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3. Aí repete. I elevado a 4, i elevado a 5, i elevado a 6, i elevado a 7. E repete. I elevado a 8, i elevado a 9, i elevado a 10, i elevado a 11. Repete. I elevado a 12, i elevado a 13, i elevado a 14, i elevado a 15. Então, basicamente, olha pra cá. Todo mundo que se encontra aqui... Opa, todo mundo que se encontra aqui... Todo mundo... tem o mesmo valor. Porque a sequência é 1i menos 1 menos i. Então, todo mundo que se encontra aqui vale 1. Todo mundo que se encontra aqui vale i. Todo mundo que se encontra aqui vale menos 1. E todo mundo que se encontra aqui vale menos i. Tá? Então, quando eu pego o número e divido para 4, eu quero saber em qual coluninha ele vai parar. Tá? Pronto. Deu por 1. Então, eu sei que o número 57, se eu ficar fazendo isso, vai parar na segunda coluna. Olha, 15. Aí eu continuo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quando eu escrever o número 57, ele vai parar aqui na segunda coluna. Na coluna do i elevado a 1. Então, por exemplo, se você dividir e a divisão da exata, é porque o resto é 0. Então, ele vai se comportar igual o i elevado a 0. Tá? E é isso daqui. Isso daqui que é importante quando eu trabalho com potência. Então, a gente viu potência da letra Z e a gente viu potência da letra I. Eu separei aqui duas questõezinhas, uma para a letra Z e uma para a letra I, tá certo? Eu vou resolver essas duas e vai ser o término da minha aula. Sim, sempre por 4. Por quê? Porque são as únicas 4 possibilidades de potência. É 1i menos 1 menos i. Aí volta. 1i menos 1 menos i. Deixa eu ver aqui. Pô, mas não precisa tirar print não, pô. Eu vou lançar isso aqui hoje, tá? Vai ser a primeira vez que eu tô prometendo que eu vou botar hoje e vai ser verdadeiro. Acabou a aula, eu vou editar isso daqui. Aí, no sala de aula de vocês, além do vídeo, eu deixo o quadro também, tá? Os quadros estão lá bonitinho, né? A galera do Impacto já tá colocando minhas aulas lá. Vocês vão ver que os quadros estão lá, entendeu? Não precisa tirar print não, pô. Porque eu sei que, pô, tirar print, cara, aí organizar print é um saco, né? Tu fica com o celular com 500 imagens. Caçar a correta é um saco, eu sei disso. Então, eu pego a minha aula e eu... Ninguém organiza, né? Fica lá. Cara, isso é muito complicado, cara. Na época da faculdade, era comum a gente tirar foto de livro, né? Porque livro era muito caro. Aí alguém comprava livro, a galera tirava foto. Caraca, o meu celular tinha uma pasta só de foto de livro. E quando você olha as fotos, é a mesma coisa, é uma página amarelada com um número. Aí, imagina caçar o correto. Eu tenho que caçar qual é o livro certo, qual é a página certa. Meu Deus, era um inferno, sabe? Era muito ruim, muito ruim. Aí eu resolvi esse problema, acabei com esse problema, eu parei de tirar foto. Parei de tirar foto. Eu comecei a xerocar os livros e, pô, a minha bolsa estudante era toda pra tirar xerox e comprar salgado. Era pra isso a minha bolsa, tá? Então, vamos lá? Exercício aqui. Saudade de salgado. Mas vamos lá.
Ah, olha, eu vou dar uma dica pra vocês. Pra quem tá olhando esse Z elevado a 8 e se assustando, tá? Então eu vou dar uma dica aqui na número 3. Cadê o meu quadro? Ó, dica que eu vou dar a vocês. Calcule Z ao quadrado primeiro. Tá? Tem essa e tem mais uma. Eu vou marcar para essa daqui. É 1 mais I. Ah, então é pequenininho. Eu vou marcar para essa daqui 3 minutinhos para ela. Aí eu faço a próxima para poder fechar ela com vocês. Tudo bem? Então, tentem fazer essa questãozinha aqui. Calculem o Z ao quadrado primeiro, tá? Então, não precisa ficar com medo daquele Z elevado a 8 ali. E daqui a pouco a gente volta. Pode fazer. Tempo encerrado, galera. Eu deixei essa dicasinha aí do Z ao quadrado porque o Z a 8 assusta, né? Então eu queria que vocês conseguissem resolver. Mas isso aqui que eu tô fazendo é uma dica para vocês, tá? Se uma questão pedir um cara muito grande, Z elevado a 10, a 12, cara, faz o Z ao quadrado só para ver como é que ele se comporta, tá? Porque talvez, se você entende o comportamento, a questão ela fica um pouquinho mais fácil, tá? Então, olhem para cá. Vamos calcular o Z ao quadrado primeiro, foi o que eu pedi para vocês, né? Foi a dica que eu dei. Então, quem é Z ao quadrado? É 1 mais I. Opa, deixa eu escrever aqui. Z ao quadrado, né? Quem é Z ao quadrado? É 1 mais I vezes 1 mais I. Certo? Então vamos lá. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes I é I. 1 vezes I é I de novo. E agora, I vezes I vai dar I ao quadrado. Então, ó. 1 I mais I, 2I, e I ao quadrado, menos 1. Aí o que acontece? Esse cara corta com esse aqui. Então, o resultado é 2I. Então, Z ao quadrado vale 2I. A parte real some. Isso me ajuda em quê? É mole, ué. Duas formas de pensar. Duas. É pensar que Z elevado a 8 é igual a Z ao quadrado, Z ao quadrado, Z ao quadrado. Ué, calma aí. Pronto. E Z ao quadrado, né? Z ao quadrado, Z ao quadrado, Z ao quadrado, Z ao quadrado vai dar Z a 8. Aí você troca. Quanto que vale Z ao quadrado? 2I, 2I, 2I e 2I. Né? 2 vezes 2 é 4, 8, 16. E agora aqui, ó, I vezes I, vezes I, vezes I. Isso aqui é I a quarta, né? I a quarta é a mesma coisa que I elevado a 0, vai dar 1. Outra forma de pensar. Z a 8 é a mesma coisa que Z ao quadrado elevado a 4. Porque 2 vezes 4 é 8. E quanto que vale Z ao quadrado? 2I. Então é só resolver, ó. 2 a quarta e I a quarta. Acabou. 2 a quarta é 16. I a quarta vale 1. Tá feito. Tá aqui, olha. Letra B. Tá? Então, quando você faz Z ao quadrado primeiro, você vê como ele se comporta, certo? Deixa eu ver se a última... Ah, deixa eu ver o chat aqui, né? Se alguém deixou alguma mensagem. Não? Então, a última. Se a última for rápida, igual eu lembro que ela é, eu faço agora. Porque eu já estourei o tempinho de vocês, porque ela começou um pouquinho depois, tá?
Sim, é rápida. Então aqui, ó, eu consigo resolver. I elevado a 2053. Divide para 4. Só isso. Pode dividir. Isso aqui é 2 minutinhos, tá? 2 minutos, eu volto, corrijo e fecho a aula. E cada definição que eu passei hoje, eu coloquei um exemplo para poder ilustrar como que funciona, tá? Então, vamos fazer isso daqui para poder fechar nossa aula hoje, tá certo? 2 minutinhos e eu volto daqui a pouco. Vamos fechar nossa aula aqui então. Galera, essa daqui é bem rápida, por isso que eu não me importei em fazer isso aqui agora, tá? Porque eu sei que o tempo avançou um bocado, mas essa daqui é bem rápida, bem tranquila. I elevado a 2053. A única coisa que vocês precisam é saber isso aqui, ó. O I elevado a 0, o I elevado a 1, o I elevado a 2 e o I elevado a 3. Só. O I elevado a 0 dá 1, dá I, dá menos 1, dá menos I. Pronto, só isso. Agora pega o 2053 e divide para 4. 20 para 4 dá 5. 5 para 4 dá 1, sobra 1. 13 para 4 dá 3, sobra 1. Então, esse I elevado a 2053 é a mesma coisa que I. Esse aqui é o resto, hein? É a mesma coisa que I elevado a 1. Quanto que vale I elevado a 1? O próprio I. E aqui, olha, vai dar letra A. Sempre apareceu uma potência no I, tu pode fazer isso, tá? A número 3 eu não fiz isso porque a potência era do Z. Então eu tive que pegar o número complexo inteiro e elevar a 8. Mas aqui não, é só a letra I. O I a gente consegue fazer isso daí, tá certo? Então, galera, essa primeira aula, ela foi com definições, tá? A gente aprendeu as partes com definição. Na semana que vem, eu pego a parte de gráfico e eu coloco as ideias todinha na nossa aula para poder resolver, tudo bem? Perdão por estourar um pouquinho estourar o tempo de vocês aí. Na semana que vem vai estar tudo bonitinho e essa aula vai estar online hoje. Quando ela estiver online, eu mando no grupo, tá? Pode me cobrar aqui hoje, ela vai estar lá. Então, abração, galera. Até semana que vem.